Olá pessoal, tudo bom com vocês? Aqui é a Júlia do Tarô Sorte na Vida e hoje faremos mais um jogo que eu já fiz com as cartas do Tarô Zen do Osho, que é um tarô que eu gosto muito porque ele ajuda a gente a sair aí de uma rigidez mental e a entrar no poder da intuição, né, do insight, da sensibilidade, do pressentimento e de uma calma, né? De uma calma mais contemplativa com a vida. Bom, hoje eu fiz um jogo muito interessante e assim, é um jogo único, né? Mas assim, realmente é um jogo assim que eu fiquei olhando para ele e falei, meu Deus, que jogo esquisito, porque ele tem um conflito de energias, né? Eles aqui nesse jogo de hoje tem duas energias brigando. E quais são essas energias que estão brigando? A energia do mental rígido, ou seja, a energia de quando a gente quer controlar as coisas. Então aqui nesse tarô, o rei do intelecto, né, o rei de espadas, ele é uma pessoa controladora. Então você pode ver aqui na figura que todo o trono dele é todo reto, né? Tem esse diamante aqui, tem essas nuvens. A expressão dele é dura e ele está com os punhos fechados, né? Então, assim, o que pode estar acontecendo? É bem sincrônico, né, ter caído essa carta aqui, porque ontem eu estava justamente, né, no grupo de estudo bíblico, as pessoas estavam falando, assim, sobre a possibilidade de confiar em Deus e de perceber que as coisas boas que aconteceram na nossa vida não estiveram, muitas delas, né, ou talvez quase todas, não estiveram sob o nosso controle. Então, se você pensar nas pessoas mais queridas que você conheceu na sua vida, você vai ver que elas apareceram praticamente assim, do nada, né? De repente. A gente não fez um plano, vou conhecer o meu melhor amigo, ele vai ser assim assado. Não, simplesmente aconteceu, né? Vou encontrar a minha melhor amiga nesse lugar. Não. Então, muitas das coisas, ou vou ter um emprego que vai me realizar, por mais que a gente batalhe na vida, e por mais que a gente queira controlar os resultados, muitas das coisas boas elas vão acontecer de forma surpreendente em momentos que nós não estávamos esperando. Por mais que exista, é lógico, um sistema de causa e consequência, né? Se a gente estudar mais, a gente tem mais probabilidade aí de passar na prova, se a gente se dedicar mais. A gente, claro, tem mais possibilidade de ter um emprego bacana, etc. Mas essa perspectiva é muito importante, né? Porque quando a gente percebe que muitas das nossas alegrias elas vêm da graça de Deus, esse controle que a gente tenta exercer sobre a vida e sobre os resultados, ele fica um pouco inútil. Então, para começar, porque assim, o jogo tá muito lindo, né? Ele tá com uma energia muito forte de criatividade, mas no centro desse jogo é o controle. E a criatividade, ela é justamente, né, abrir mão do controle para a criatividade fluir, para a criação fluir, para a conexão espiritual acontecer e a gente poder fazer aí coisas fora do ordinário, né, coisas extraordinárias. Então, pegando o livrinho, vamos ver essa força de controle e o que esse tarô explica sobre isso, né? Que é muito interessante. Então ele fala assim, no trecho, né, que é extraído de alguma passagem que o Osho escreveu, está escrito: pessoas controladas estão sempre nervosas. É engraçado, né? Porque lá no fundo o tumulto ainda está escondido. Se você não é controlado, mas é solto, você é vivo e não é nervoso. Não há motivo para se estar nervoso. O que quer que aconteça, acontece. O que você não tem expectativas para o futuro não está representando. Então, por que deveria ficar nervoso? Então, essa coisa, se a gente entende
que nosso futuro, por mais que a gente se esforce, também está na mão do divino, não adianta se apegar demais a controlar tudo, né? A controlar os resultados. Para conseguir controlar a mente, a pessoa precisa ficar tão fria, tão gelada, que nenhuma entrada de energia vital é permitida no seu corpo. Se essa energia tiver permissão para se mover, essas repressões virão à superfície. Por isso é que as pessoas aprenderam a manter-se frias, a tocar os outros sem de fato tocá-los, a ver as pessoas e não enxergá-las. Vivemos com frases feitas. Olá, como vai? Ninguém quer dizer nada com isso. Essas frases são justamente para evitar o encontro real entre duas pessoas. As pessoas não se olham nos olhos, não seguram as mãos, não procuram sentir a energia uma das outras, não se permitem extravar emoções cheias de medo, dando apenas um jeito de ir levando as coisas frias e mortas dentro de uma camisa de força, né? Então, assim, ele tá aqui criticando muito essa postura de você falar, e aí, tudo bem? Mas você não se relacionar verdadeiramente com a pessoa, né? Ou você vestir uma máscara para agradar todo mundo, né? Tudo e a todos, mas na verdade você vai ali morrendo na sua autenticidade, na sua expressão, ou bloquear demais o que você está sentindo e não sentir as emoções e também deixar que elas sejam elaboradas, que elas passem. Né? Então, assim, no fim, o controle ele é um pouco tragicômico, né? Porque a gente vive toda uma ambientação incontrolável, né? Se a gente pensar que a gente está aí num plano, num planeta que está girando, né, a uma alta velocidade, suspenso no universo, né, cumprindo essa órbita ao redor de uma estrela de fogo que é o Sol. Assim. Então é tudo muito maluco, né? Assim, não é tão rígido e tão racional. Estamos aí vivos, né, respirando e sendo sustentados aí por um sopro de vida que, né, ele tá aí, todo dia de manhã acordamos com o coração batendo e com energia para fazer as coisas e coisas imprevisíveis sempre acontecendo. Então, essa postura de ficar no controle, ela é assim, controlar o quê, meu bem? Aqui tá tudo fluindo, né? Não é no reto, tá tudo na curva. Então, né, nesse sentido assim, de que tá tudo acontecendo de forma oceânica, né? A gente sente arroubos de emoção, não adianta controlar, uma hora aquilo explode. Tem até um documentário muito interessante sobre isso, chamado Efeito Sombra, que fala sobre, né, pessoas que reprimiram muito algum aspecto da sua personalidade, ou pessoas que ficaram assim muito tempo lutando essas lutas, né, de repressão. E como isso pode ser solto, né, através de terapia, através de autoconhecimento, através de exercícios espirituais. Então, teve um caso nesse documentário, né, que eu lembrei agora, de um senador que ele empreendeu ali uma campanha contra a prostituição, né, uma campanha pública, e aí ele foi flagrado com uma prostituta num motel. Então é isso, né? E aquilo era tão reprimido para ele que socialmente ele lutou ali toda uma luta social para exterminar aquele desejo que ele tinha de fazer sexo com pago, né? Sem julgamentos aí, gente. Sem julgamentos. E também sem entrar em todas as problemáticas disso, né? Mas só focando aqui em algo que ele reprimiu e que veio à tona, né? E é muito interessante esse documentário, né? Porque fala assim sobre o poder destrutivo da gente ficar reprimindo as coisas que nós sentimos, que nós pensamos, que nós queremos, né? Então no comentário fala assim: existe um tempo e um lugar para o controle. Controle é necessário, claro. A gente precisa chegar na hora no trabalho, a gente precisa às vezes controlar nossas frustrações, virar adulto e tudo isso. Mas se nós o colocamos controlando a vida, acabamos totalmente rígidos. A figura dessa carta está encaixada nos ângulos de formas pontiagudas, né, retas. Ele falou, na verdade, formas piramidais que a circundam.
A luz pisca e reflete nas superfícies brilhantes da pirâmide, mas não a penetra. Então você vê aqui, ó, uma luz que ela não entra, que é justamente isso, né? A luz de Deus não entra, a luz das pessoas não entra, a comunicação não acontece se você é muito rígido, né? Eu percebo isso muitas vezes em aulas, né? Quando o professor está muito rígido, os alunos não participam, né? Porque eles ficam intimidados. Então, os punhos fechados, o seu olhar é vazio, quase cego. A parte inferior do seu corpo abaixo da mesa é uma ponta de faca, né? Olha que cortante que essa pessoa está se tornando com esse controle. Cadê? Falando em controle, perdi aqui. A parte inferior abaixo da mesa é uma ponta de faca, um fio cortante que divide e separa. O seu mundo é organizado e perfeito, mas não é vivo. Ele não pode permitir que nenhuma espontaneidade ou vulnerabilidade penetre ali. A figura do rei de nuvens é um lembrete para que tomemos uma respiração profunda e afrouxemos a gravata. E passemos a cuidar das coisas com calma. Se houver enganos, tudo bem. Se as coisas ficarem um pouco fora de controle, isso é com certeza exatamente o que o médico prescreveu. Há muito, muito mais na vida do que estar no controle das coisas. E é muito interessante, né, isso, porque ultimamente eu tenho me esforçado muito para cumprir uma certa rotina, e aí o perigo disso é que a rotina ela fortalece muito a gente, né, a disciplina de gravar vídeos todo dia e tudo, mas tem dias que as coisas fogem do controle. Então ontem, por exemplo, eu fiz um tratamento, e aí um tratamento espiritual, e eu não consegui fazer atendimento, eu tive que descansar, né? Todo o meu dia mudou, tudo que eu tava pensando mudou, porque veio um acontecimento novo, né? Então é isso, a gente ter essa flexibilidade, essa maleabilidade, essa adaptabilidade para saber que a mente fala, hoje vai acontecer isso, mas e vem a vida, né? E a vida fala, não, vai acontecer isso, aquilo vai atrasar, ou você vai conhecer a pessoa que você não imagina, você vai topar com algum amigo, são eventos, né? Vai chover no seu cabelo que você acabou de fazer escova. Sempre acontecia isso comigo, eu sempre saía do cabeleireiro de guarda-chuva e com um saco na cabeça. É a vida, né? Ela não fala pra você que ela vai atender tudo que você quer exatamente como você quer, né? É justamente esse o aprendizado também. Então aqui tá falando, né, nesse jogo. Para de controlar tudo, não queira controlar tudo. A vida é imprevisível e essa é a mágica e a graça da vida. Vão ter coisas incontroláveis e vão ter muitas bênçãos na sua vida e coisas boas que vão chegar e que você não faz absolutamente nenhuma ideia de como isso vai acontecer. Carta 2, guia espiritual aqui, ó, orientação. Então você tem o anjo da guarda, né? Um guia espiritual, um mentor espiritual, adaptem a crença de vocês, e aqui a pessoa. Então vocês podem estar sentindo nesse período maior conexão com o guia espiritual, o mentor espiritual, o anjo da guarda, ou com essa dimensão espiritual, divina da vida. Pode ser que vocês estejam tendo intuições, pode ser que vocês estejam fazendo orações mais poderosas, em que vocês conseguem chorar, se entregar, se comunicar com sinceridade plena com Deus. De qualquer forma, tem uma força aqui muito grande nesse momento de conexão espiritual, né? Ela pode vir através do trabalho, ela pode vir através do cuidado com os outros, do amor, né, por si, por uma causa, por uma atividade, né? Enfim, tem várias formas aí da gente desenvolver o contato com Deus, né, com esse divino. Mas tá falando que esse contato está presente, está muito presente na sua vida. E que ao se libertar desse controle mental, que ele é muito rígido, o que acontece? Existe uma libertação da compreensão da vida também, né? Da gente saber que nossa vida está sob a força de algo maior do que nós, maior do que a nossa própria consciência, maior do que a nossa inteligência, né? E aí a gente pode ir o quê?
se libertando. Então a carta da compreensão, né, de começar a ter uma compreensão da vida que ela é um pouco mais profunda e mais solta, né, longe desse controle. Então, assim, às vezes, ontem eu tava pensando sobre isso, né? Eu tava andando na rua e pensando sobre isso, que quantas coisas legais que aconteceram na minha vida que eu não, absolutamente não tinha a menor condição de controlar, né? Isso é muito legal, graças a Deus, né? Senão, imagina se tudo tivesse só no controle. Aí, assim, uma coisa que a gente precisa, né? A gente, eu falo porque essas leituras eu também vejo como leituras curativas para mim, né? É que existe aí um florescimento para acontecer. Então é isso, né? Quando a gente sai do controle, existe todo um florescimento, por exemplo, né? Quando a gente fala assim, eu vou fazer um exercício aqui de escrever tudo que está na minha cabeça. Isso sai totalmente do controle, não é um poema, não é uma crônica, não é um conto, não é um ensaio, né? Não é uma cena, não, é escrever livremente. Então, fazendo isso, esses exercícios, né? Hoje eu vou costurar aqui uma colcha de retalhos, com o que eu tiver. Hoje eu vou arrumar minha casa aqui de um jeito diferente. Isso tudo dá vazão, né, para essa conexão espiritual. Quanto mais criatividade, quanto mais permissão de criar para criar, né, saindo desse controle, melhor. Então a carta do jogo, né, que a gente teria que compreender é a criatividade. É que a criatividade é uma disposição que a gente pode ter com qualquer coisa da vida. Então é cozinhando, né? Pegando aqueles restos de tudo que tem na geladeira e conseguindo fazer ali um macarrão todo colorido, né? Todo geladinho, sortido, macarrão de salada, ou então um macarrão com um molho ali que a gente inventou na hora, né? Nossa criatividade, ela tá em tudo. Na hora de combinar as roupas, na hora de fazer uma caridade, né? A gente pode aí inventar várias formas de ser criativo que vão ser frutíferas, né? Que vão ajudar a gente aí na nossa vida. E aí, essa disposição de se abrir para a criatividade, ela traz o sucesso, porque ela é autêntica, né? Então, as pessoas que conseguem ser bem-sucedidas, elas estão nessa chave de autenticidade. Não é que elas não tenham método, que elas não tenham disciplina, elas têm, mas elas também dão vazão àquele jeitinho especial de fazer as coisas que é só dela, né? Que é só da pessoa. Isso, segunda lição e última, porque tá acabando o tempo. Quando a gente sai do controle, a gente sai do moralismo também, né? Então, assim, poxa, às vezes se permitir se relacionar, ter amigos, ter amores que têm outras religiões, que têm outras formações, que são de outros países e lugares, cidades, pessoas que você é empresário, mas o seu namorado é skatista, né? Assim, tipo, você é dono de uma grande companhia, né? E seu namorado faz cerâmica, né? Então, assim, de uma grande empresa, né? Assim, ou você é vegetariano, mas o seu amor, ele adora churrasco e tudo bem, né? E conseguir fazer essas combinações. Teve uma vez também que uma das minhas grandes amigas, né? Ela era ateia. E aí um dia a gente sentou para conversar sobre isso, né? E eu contei, assim, sobre tudo que eu acreditava, né? De Deus, de energia, foi aquela coisa. E ela ria e falava assim, amiga, não, eu tô lendo aqui um livro, Deus um Delírio, e assim, tudo que você tá falando aí não faz o menor sentido. E a gente riu, né? Porque é isso, continuar amigo da pessoa, mesmo que ela tenha ali uma perspectiva diferente. E aí depois fala da energização, que todo esse processo de autenticidade nos traz, né? Então, quanto mais ligação espiritual, maior compreensão de que precisamos deixar o controle para florescer na nossa criatividade, tendo sucesso, abandonando o moralismo e resgatando nossa força vital. É isso aí, gente. Bom dia para vocês. Espero que tenham gostado desse jogo rapidinho. Fique com Deus. Um grande abraço.